pessoal, hoje a gente vai trabalhar a introdução à genética, a importância da genética, quem foi que descobriu a genética, qual foi o mecanismo utilizado para a descoberta da genética. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a genética. A genética é a ciência que vai estudar a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. E quem foi que descobriu a genética? Quem descobriu a genética foi Gregor Mendel. Gregor Mendel, ele foi um biólogo, ele foi monge, ele foi um botânico que utilizou ervilhas, manipulou ervilhas no próprio jardim do mosteiro e acabou descobrindo mecanismos da hereditariedade. Mendel, ele é considerado o pai da genética. Como foi que Mendel descobriu a genética? Ele começou a cruzar plantas híbridas, de forma artificial e começou a observar algumas características bem específicas. Nesse caso, ele utilizou as ervilhas pelo fato de serem simples o procedimento de cruzamento e também de visualizar as características como cor, tipo de vagem, estrutura da semente, tudo isso aí Mendel passou a observar e aí conseguiu visualizar que algumas plantas elas dominavam mais, ou seja, apareciam mais nos cruzamentos. Aí, com seus experimentos, começaram a surgir algumas leis, A primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. O que se diz a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel ela também é conhecida como a lei da segregação. E o que isso quer dizer? Queria dizer, pessoal, que a característica era condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Ou seja, os pais, o parental, ele ia transmitir apenas um gene, certo? A segregação era consequência da localização dos genes nos cromossomos. O comportamento durante a formação dos gametas e também no processo de meiose. Como é que esse gene ia ser transmitido aos seus descendentes? Agora, na segunda lei de Mendel, é bem diferente. Lá na primeira lei de Mendel, Mendel, ele iniciou os estudos com ervilhas, acompanhando a expressão de genes de modo isolado, ou seja, ele estudava o gene isolado. Na segunda lei de Mendel, ele começou a estudar a segregação dos genes simultaneamente, de dois ou mais genes simultaneamente. Aí ele começou a cruzar sementes verdes, rugosas, amarelas, lisas. Então, ele focou mais em mais de uma característica. Não se limitou apenas em uma característica. Ele já vai estudar mais características. Então, ele vai estudar a estrutura da semente, a cor da semente, a estrutura da vagem. Então, ele vai acrescentar mais características. Acrescentando mais características, ele também vai possibilitar o estudo de mais genes. O objetivo de Mendel era descobrir se as características elas estavam relacionadas, Ou seja, pessoal, se uma semente amarela necessariamente precisa ser lisa. Então, ele começava a questionar isso. Será que uma semente amarela necessariamente ela precisa ser lisa? Então, ele começava a fazer questionamentos.
Então, ele descobriu, né, com essas transmissões de genes, a segunda lei de Mendel. Bem, pessoal, para estudar a genética, a gente precisa conhecer alguns conceitos dentro da genética, como os tipos de células, que são células diploides, o que são células haploides, o que é um cromossomo. Então, hoje na nossa aula a gente vai trabalhar isso aí, certo? Nós, seres humanos, somos formados por células diploides, mas somos formados também por células haploides. As células diploides, elas são células, né, que vão apresentar, como é que eu posso especificar para vocês? As células diploides, elas são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, ou seja, eu fui formada pela junção de células do meu pai e de células da minha mãe. Então, resumindo, a célula diploide ela é formada pela junção de duas células haploides. Então, quem são as células haploides, professores, no nosso corpo? Na mulher, as células haploides são apresentadas pelos óvulos e nos homens, pelos espermatozoides. A junção dessas duas células vai originar a célula diploide, ou seja, uma célula que vai ser composta por 46 pares de cromossomos. E a célula haploide, professora? A célula haploide, ela é formada por apenas 23 pares de cromossomos. E o que são cromossomos, professora? Então, a gente trabalhou aqui células diploides, células haploides e o que são cromossomos. Os cromossomos, como a gente consegue visualizar na imagem, são estruturas, são moléculas, né? São estruturas que são formadas por moléculas de DNA, né? Dentro dos cromossomos vão apresentar genes, vão apresentar moléculas de proteínas. Então, o cromossomo nada mais, nada menos do que moléculas de DNA interlaçadas. Outro conceito a ser trabalhado são os cromossomos homólogos. Mas, professora, o que são os cromossomos homólogos? São cromossomos pareados entre si, certo? São cromossomos semelhantes que se juntam para formar um par. Os cromossomos, nesse par, são pareados durante a meiose, então eles são chamados de cromossomos homólogos. Esses pares só existem nas células somáticas das espécies diploides, pessoal. Então, os cromossomos homólogos, eles vão estar pareados entre si, né? A localização dos genes vão ser bem semelhantes, ok? E o que são genes, professoras? E o que são genes? O que a gente pode falar sobre genes? A gente pode dizer, pessoal, que os genes, eles são estruturas, né? Eles são segmentos de DNA que são responsáveis por algumas características presentes na gente, como, por exemplo, a cor do olho, a cor da pele, a cor do cabelo, se a gente apresenta alguma doença genética. Então, quem é que vai ser o responsável por determinar esses tipos de características? Tanto características físicas como características internas, né? Específicas internas. São os genes. O gene ele é composto por uma sequência específica de DNA que contém um código genético, né? E esse código genético ele vai produzir uma proteína que pode desempenhar um papel, uma função específica dentro do nosso corpo. Como eu acabei de falar para vocês, a questão da cor da pele, a questão da estrutura do cabelo, a questão se a gente vai apresentar alguma doença
né, que esse gene vai ser responsável. Pode ser a diabetes, pode ser qualquer outra doença que é considerada uma doença genética. Outros conceitos bem utilizados na genética é o termo homozigoto ou homozigose, heterozigoto ou heterozigose, certo? São conceitos utilizados na genética. Mas o que é algo homozigoto e o que é algo heterozigoto, professora? Na genética, os seres heterozigóticos, eles possuem pares de genes alelos idênticos, certo? Então, vão ser características específicas para algo idêntico, certo? Já o ser heterozigoto, eles irão apresentar dois genes alelos distintos. Então, eles vão apresentar genes que vão dar características ao ser totalmente diferente, certo? Então, se eu tenho o gene Azão e o gene Azinho, o gene Azão, ele vai determinar uma certa característica e o gene Azinho, ele vai determinar outro tipo de característica. Então, esses dois genes em conjunto vai formar um ser heterozigoto. Outros conceitos trabalhados dentro da genética são o fenótipo e o genótipo. Mas, primeiramente, a gente precisa saber qual a diferença direta deles dois. O genótipo, ele não pode ser modificado. Já o fenótipo, sim. Mas como assim, professor? Então, vamos definir o que é genótipo e o que é fenótipo. O genótipo, ele vai ser o conjunto formado pelos genes de um indivíduo e não podem ser modificados de forma natural, certo? O fenótipo, ele se refere às características visíveis e podem ser modificados. Um exemplo, a cor do cabelo. Uma pessoa pode nascer com a cor do cabelo escuro, mas resolver mudar, né? Alterar o tom de cor do cabelo. Então, ele vai estar alterando o genótipo ou ele vai estar alterando o fenótipo? Ele vai estar alterando o fenótipo, aquilo que se pode ver. O genótipo sempre vai ser o mesmo, ele não vai mudar. Então, se uma mulher altera a cor do cabelo para loiro, isso não significa que o filho dela vai nascer loiro, porque ela não está alterando os seus genes para a cor do cabelo, só está alterando o seu fenótipo.